Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 7 do Fazendas Infinitas Live. Peço que você, antes de qualquer coisa, já se inscreva no nosso canal da Trato no YouTube, que você compartilhe com seus amigos, manda aí esse episódio para seus amigos no Instagram, no WhatsApp, fala, assiste aí que isso é bacana, que você deixe o like no vídeo, né? Isso ajuda a distribuição do vídeo e que você, se estiver ouvindo no Spotify, também nos ajude a divulgar o uso do Spotify, para que as pessoas se acostumem a consumir esse tipo de mídia, que é super bacana e super faz sentido aqui com a nossa proposta de ser uma coisa leve, descontraída, que a gente vai falando e aí você vai ouvindo no áudio à medida que você faz suas coisas no dia a dia, né? Então, se você estiver na academia, se você estiver em casa, se estiver no carro, eu uso muito no carro, na estrada viajando. É uma forma de muito melhor do que ouvir rádio, né? Que rádio, pelo amor de Deus, um pior que o outro, né? Música, pelo amor de Deus. E hoje o assunto da nossa live que a gente vai falar é sobre planejamento, tá? Planejamento 2023, mas é óbvio que isso serve para planejamento de qualquer ano e do futuro, né? Pensar no futuro, planejar o futuro. Ter medidas que você vai pensar antes de fazer. E vou contar aqui algumas coisas, algumas histórias minhas aqui sobre planejamento na minha vida, né? Coisas que aconteceram de fato, que eu planejei, que eu não planejei, enfim. E vou aqui falar algumas coisas de forma mais metódica, né? De conteúdo, de coisas que podem somar aí na sua vida, aí, na sua forma de agir, na sua empresa, na sua fazenda, e para que a sua fazenda esteja como a gente propõe aqui, que seja uma fazenda infinita, que ela continue ao longo das gerações, obviamente será necessário bastante planejamento, será necessário que você pense antes de fazer o que você tem que fazer. Você não simplesmente reaja ao que acontece, mas que você parta para a ação sabendo o que vai fazer, porque você pensou antes, porque você planejou antes, né? Então é basicamente isso sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Muito bem, então vamos lá, né? Começando essa ideia do planejamento, né? Para a gente pensar no futuro, né, é muito importante que a gente comece a entender o hoje. Tá? O presente. O que é o nosso presente? Tá? E para entender o nosso presente, a gente também faz sentido que a gente entenda o nosso passado. Então, como que a gente chegou até aqui? Como que eu, pessoa física, cheguei até aqui? E como que a minha empresa, o meu negócio, chegou até aqui? Isso é muito importante para que a gente consiga entender onde que a gente está hoje, por que a gente está hoje, o que a gente é hoje, e a gente começa a projetar o nosso futuro. E é o que a gente quer que aconteça. E aí esse é um assunto que para algumas pessoas, falar de planejamento, de objetivos, de metas, de coisas que você quer que aconteça, pode causar ansiedade. Para algumas pessoas, eu já ouvi, conversando bastante com as pessoas, a gente sempre está puxando esse assunto de falar do futuro, algumas pessoas já me relataram assim que olha, isso é um assunto que me causa ansiedade. Porque eu começo a pensar nas coisas e aí eu começo a ver que eu não tenho muito controle do que vai acontecer, por mais que eu planeje. É muito fácil planejar, mas na hora que acontece sai tudo diferente, né? Aquela história, você fica imaginando todo um roteiro de coisas que vai acontecer e a vida vem e acaba com todo o seu planejamento, não está nem aí para o seu planejamento, faz tudo diferente e aí você fica com aquele sabor amargo de tudo que eu pensei não deu certo, então dá uma frustração. Então o medo prévio da frustração futura já deixa a pessoa ansiosa hoje, né? Então é muito importante sim que a gente tenha clareza de que só existe o presente. A gente não existe, o futuro é uma projeção do presente e o passado só existe na nossa memória. O passado já foi, já passou. Hoje é hoje, ontem era hoje, né? Amanhã vai ser hoje de novo. Você vai dormir, vai acordar, vai continuar sendo hoje. Então não vai mudar, né? Que o amanhã parece uma coisa muito inatingível, parece algo muito subjetivo, né? O que é o futuro, porque de fato a realidade é que só existe o hoje. Então
a gente quando fala de futuro pode sim trazer ansiedade para as pessoas, então a gente tem que ter um certo cuidado de entender essa lógica do que é planejar o futuro, que a gente não vai de fato controlar o que vai acontecer, tem muitas coisas que a gente de fato não controla, mas a gente se prepara para tomar medidas caso as coisas saiam do combinado. A gente tenta, planeja que seja aquilo, a gente tenta levar para aquele lado. Se não conseguir, a gente muda o planejamento e começa de novo, né? Assim como para algumas pessoas falar do passado, também deixa as pessoas aí já depressivas, né? Porque tem os arrependimentos, tem as amarguras, tem as coisas que a gente acha que devia ter feito, que não devia ter feito. Então o excesso de passado, ficar muito pensando no passado, traz depressão, pensar demais no futuro traz ansiedade, então a gente tem que ter a nossa mente pensando no hoje, nas nossas ações de hoje, a nossa realidade hoje, que é o que a gente é hoje, que a gente tem certeza e segurança que isso é a nossa realidade. Mas, para que o nosso hoje, amanhã, depois de amanhã e no próximo ano, quando a gente chegar lá, esteja de acordo com o que a gente quer, a gente precisa pensar um pouco, a gente precisa tomar ações, né? Eu gosto de dar a ideia aqui do nosso, como um exemplo, do que é um plano de voo. Um avião, ele não sai do chão, ele não sai do aeroporto, ele não sai de uma pista onde ele estiver sem um plano de voo. Ele não sai sem saber aonde ele vai pousar. O cara não põe, liga ele e fala, vou sair por aí. Não vai. O carro ainda dá para fazer isso. Um carro você sai por aí sem rumo, e na hora que você tiver fome você para e come, na hora que for acabar o combustível você para e põe combustível, se bem que tem gente que ainda fica na estrada por causa disso, né? Que acha que vai ter um posto ali na frente e esse posto não chega e acaba o combustível e você fica na estrada, quem nunca passou por isso, né? Mas o avião não, tá? Porque o avião, na hora que ele está voando, se ele não souber exatamente aonde ele vai e ele planejar previamente qual é a rota que ele tem que fazer, qual é o recurso que ele tem que ter, que é o combustível que ele tem que ter, aonde que ele vai pousar, a carta do plano de voo, todo esse direcionamento, o avião nem vai. Porque se ele for sem rumo, é morte na certa do piloto, né? Vai cair, vai morrer. O acidente com certeza será grave. Pode ser até que não morra, mas vai ser grave o acidente. Ninguém quer passar por isso. Então a gente tem que ter esse pensamento em mente de que temos que levar o nosso negócio e a nossa vida também como um avião que tem que ter um plano de voo. A gente tem que querer alguma coisa, a gente tem que trabalhar atrás de objetivos. Porque senão você trabalha só apagando incêndio. Você trabalha só reagindo ao que acontece. E normalmente quando a gente trabalha reagindo só ao que acontece, a gente está sempre atrasado. A gente está sempre tomando as piores decisões, a gente está sempre em situações difíceis. E não é a coisa mais inteligente a se fazer. Mais inteligente é a gente se preparar antes. Por isso que a gente tem que planejar. Tem que pensar o que é que a gente vai fazer e o que é que a gente vai precisar para isso. Porque tem o livro, né, da história da Alice no País das Maravilhas. Quem leu essa história aí já deve ter ouvido, né, que tem um certo momento que ela está lá andando, perdida, né, e ela encontra o gato em algum lugar do caminho e tem uma bifurcação, tem um lugar que sai vários caminhos, né? E aí ela pergunta pro gato, né? Fala, você pode me ajudar? Eu tô perdida. E aí o gato fala pra ela assim, mas você tá indo pra onde? Falou, não, eu não sei pra onde eu tô indo. Falou, então, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe qual é o seu destino final, você não sabe o que você quer, qualquer caminho serve. Qualquer opção que aparecer parece boa. Ou boa ou ruim, tanto faz. Você não sabe o que você quer mesmo. Então isso reflete muito, né, na nossa vida e nos nossos negócios. A nossa vida principalmente, né? A gente, por não saber quem a gente é e o que a gente quer de verdade, a gente vai tentando. A gente faz uma coisa, não dá certo, faz outra, não dá certo, faz outra. E aí é óbvio que eu acredito que tudo é válido, toda experiência é válida. Tudo que a gente faz, por mais fora do que a gente acredita, por mais longe do alvo, que a gente nem sabe ainda, mas todo mundo tem um alvo, tem um final ali que a gente quer, deve estar enterrado dentro da gente, aquilo dali serve para alguma coisa. Você aprendeu alguma coisa, você cresceu, você conheceu pessoas, você aprendeu uma coisa nova, que ainda que você não vá usar em sua plenitude, mas para alguma coisa serve.
E nos negócios também a gente vai aprendendo. Agora, é muito mais difícil, leva mais tempo, dá mais trabalho e é traumatizante em algumas situações quando você está em lugares, em situações que são adversas, que está longe do que você acredita, que está longe do que você espera. Na verdade, você não espera nada, você está só indo, né? Indo de acordo com a maré. E aí você vai aprender na porrada um dia que você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, fazendo o que você não acredita, trabalhando em algo que você não quer, e em algum momento vai vir essa dúvida na vida. E isso serve para os nossos negócios também. Quando a gente não tem a clareza dos objetivos, do que a gente quer tornar o nosso negócio, do ponto final ali, olha, eu quero isso daqui, eu quero que chegar nesse ponto aqui, a gente só vai fazendo, né? Para muita gente o objetivo é sobreviver, é pagar a conta, sobrar o dinheiro que consiga pagar os seus custos de vida. Tudo bem, esse é um objetivo. Vamos fazer o planejamento para que isso aconteça, para que você consiga pagar os seus custos de vida e ficar de boa. Pois isso é um planejamento. Então, planejar pode parecer, para algumas pessoas, em algumas empresas, e na nossa vida também, que é algo difícil, que é algo que vai dificultar o processo, que você vai simplesmente burocratizar, né? Transformar aquilo em papel, em documento, e colocar metas por escrito, né? E colocar ali coisas que talvez vai te causar frustração porque você não conseguiu, ou porque vai dar trabalho, vai complicar e no fim das contas não vai dar certo isso. Mas é o contrário. Planejar é para facilitar que as coisas aconteçam, porque você vai conseguir visualizar. Se você quer chegar aqui, a gente consegue pensar antes o que você precisa fazer passo a passo para que isso aconteça. Transformar a grande meta, o grande objetivo em pequenas tarefas menores e uma sequência. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Aí eu chego nessa meta maior, nesse objetivo maior, né? E as pessoas, elas têm muita resistência a esse assunto planejar, principalmente as pessoas que têm um perfil mais de execução, né? Executar, fazer acontecer, que elas se negam um pouco a fazer um planejamento, a se comprometer com coisas a fazer, porque ele pensa assim, olha, pode tudo mudar, e aí esse planejamento não serve para nada. Eu ouvi de um cliente nosso, que é muito executor, há pouco tempo atrás, quando eu fiz um questionamento aqui sobre metas e objetivos. Pô, o que você quer para os seus próximos 5 anos, para os próximos 10 anos? Onde você quer que o seu negócio esteja daqui a 10 anos? Então, na prática, o que você quer que esteja acontecendo? Fazendo o quê? Faturando quanto? Lucrando quanto? Produzindo quanto? E daí o cara falou assim, bicho, eu não consigo dizer isso para você, porque eu posso te dizer agora tudo isso. Mas daqui ano que vem muda tudo. E eu vou mudar tudo. E eu vou para outro lugar fazer outra coisa. E isso aqui ficou tudo para trás. E daí que é o ponto. Tudo bem, a gente pode mudar. Não é uma lei imutável. Não é uma regra que, olha, se você mudar, você será penalizado. Nada disso. Você reajusta o seu projeto, o seu planejamento, à medida que você vê que o destino final está sendo mudado. Então, se você vê como o avião que ele subiu, ele tinha um plano, ele ia fazer tudo ali que ele tem que fazer para chegar com segurança no destino final dele, e ele vê que apareceu um mau tempo que não estava nas cartas do clima, no que fala ali sobre o tempo local ali, apareceu uma puta tempestade. Ele vai ter que seguir o plano dele e ir direto contra a tempestade? Não. Ele vai ter que reajustar o plano dele. Ele vai ter que procurar alternativa segura para que ele consiga sobreviver àquela situação. Então é isso, você vai mudar e vai refazer o planejamento, vai pousar de novo num lugar seguro, vamos pensar de novo, vamos planejar de novo. Onde é que a gente vai chegar? A gente continua com aquele objetivo? É lá que a gente quer ir mesmo? Ou então a gente vai mudar agora? Mudou? Mudou? Então beleza, vamos fazer o plano de novo. Mas é muito importante que a gente tenha um plano, porque se você tem algum conhecimento sobre velejar, né, sobre colocar um barco, içar uma vela e sair sendo levado pelo vento, tem aquela questão do vento a favor, né? O vento está soprando para um lado, você quer ir para o outro, ainda assim é possível ir, tá? O cara que sabe velejar, ele vai contra o vento. Mas o cara que não sabe, ele só vai no vento a favor. E não existe vento a favor se você não sabe para onde você vai.
Se você não sabe para onde você vai, todo vento é contra. Ou todo vento é a favor, mas não interessa, você não está indo para lugar nenhum. Você pode ficar dando círculos e círculos, você não sabe o que você quer. Então, óbvio que houve na minha vida momentos em que eu fui só fazendo aquilo que, para muita gente é assim, fui fazendo aquilo que eu achava que seria o melhor naquele momento, porque eu acho que isso dá dinheiro, porque eu acho que estão dizendo, eu escuto falar, ou falaram para mim, diretamente, faz tal coisa, isso aqui é bom. A gente escuta muitas pessoas próximas, né? Família, amigos, conselheiros confiáveis, mentores, pessoas que aparecem na sua vida e dão um conselho. Faz tal coisa, isso aqui é bom. Mas no fim das contas, em um momento você vai aprender que você tem que saber você aonde você quer ir. Você tem que ser o responsável por levar, né, a sua vida aonde você quer e a sua empresa aonde você acredita que você quer. Então tem, óbvio, um caminho de entender quem é você, quem é o seu negócio, o que realmente você quer. Aí você faz o seu planejamento e você cria a sua realidade. Você cria aquilo que você quer que aconteça. Você faz acontecer aquilo que você planejou. Quantas vezes na sua vida, porque já aconteceu comigo, né, e você se propôs a fazer alguma coisa e você ouvia alguém falar, olha, isso não dá para fazer, você tá doido, isso vai dar errado, isso é impossível, não dá certo, larga a mão disso. Só que tem algo dentro de você, pode ser a sua intuição, pode ser, né, a voz de Deus, eu não sei como é que você chama, quando vem esse sentimento dentro de você de algo que você acredita, você fala, é isso que eu quero fazer. Pode ser até que isso dê errado. Se der errado, mas errei tentando fazer aquilo que eu acredito. Lá na frente, você pode até reajustar o seu plano e continuar de novo. Mas você sabia o que você queria, você sabe o que você quer. Então é muito importante que a gente pense isso, que a gente escreva os nossos objetivos, que a gente saiba o que a gente quer e coloque no papel, isso é muito importante. Tem um poder muito forte na nossa mente, a gente escrever aquilo que a gente quer. Quando a gente escreve o que a gente quer, a gente está mandando uma mensagem para o nosso subconsciente, que é infinitamente muito mais poderoso do que o nosso consciente. Então, essa é uma forma, né, de você escrever e faz com que você consiga pensar na estratégia. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Então, trazendo isso, né, para o agronegócio e para contar um pouco da minha história em relação a planejamentos, eu vou continuar um pouco do que eu falei no episódio passado, né, que eu contei como que eu cheguei no agro, o que aconteceu ali, que eu vi algumas coisas, né, que foi sobre sucessão familiar, que eu entendi que era um grande problema e tal. E isso é um detalhe, né, uma parte do grande problema do que é ser empreendedor no âmbito rural no Brasil, né? Então tem toda uma questão que não é só sucessão familiar, mas é uma grande ferida. E naquele momento, eu estava num momento de vida, que eu era novo ali, né? Não que eu seja velho hoje, mas eu tinha 27 anos e estava tentando encontrar o meu lugar, encontrar aquilo que realmente eu queria fazer, aquilo que me dava significado, que eu achava bacana, que eu entenderia que fazia sentido para mim seguir. Eu fui estudar, fui fazer vários cursos, né? Porque eu entrei para pecuária de cabeça, né? Entrei no mundo agro de cabeça, mergulhei, larguei tudo que eu fazia antes e fui para pecuária. Então eu fui fazer cursos. Daí eu fui fazer curso em Minas Gerais, numa instituição que fazia alguns cursos práticos voltados para o agronegócio. Então que eu inclusive conheci pessoas maravilhosas que foi uma pessoa, tem que falar o nome dele aqui, que é meu amigo zootecnista, o Fabrício Rocha, que foi um cara que me ajudou demais, ele era o professor desse curso na época, era um curso sobre gestão de propriedades rurais, planejamento de pecuária de corte, nutrição, manejo nutricional, formulação de ração. É um curso bem bacana que até existe até hoje, esse curso não é mais nesse mesmo lugar lá, o professor mudou, hoje em dia ele dá esse curso em Sete Lagoas, eu acho que ele ainda faz esse curso, tá? Depois a gente pode procurar saber, é muito legal, eu sempre recomendo, foi muito importante para mim. E eu saí de lá tô sabendo de tudo, né? Então aprendi, né, conceitos importantes e coisas práticas do que se precisa fazer no agro, na propriedade rural e na pecuária para que as coisas aconteçam e dê certo.
você tenha sucesso. Eu saí muito animado, saí, né, radiante, né, com a energia a 1000, né, 100% animado, porque eu estava fazendo um negócio que agora eu entendi, agora eu aprendi a lógica desse negócio. Então tá muito legal, eu vou fazer, vou acontecer. E naquele momento, quando eu cheguei com essa história de vou fazer, vou acontecer na fazenda, obviamente já teve um primeiro choque ali, que é que meu sogro, não que seja necessariamente ele, mas isso acontece com a geração de cima, falou, olha, é muito bonito esse papo aí, essa história de intensificar, de fazer manejo rotacionado, de fazer adubação, de formular ração para o gado, isso é muito bonito, mas na prática isso não é bem assim não, tá? Isso aí na prática tem muita conversa aí de vendedor de sal, os caras querem que você invente um monte de coisa para você enterrar dinheiro e no fim não dá resultado. O que dá resultado é outra coisa. E é óbvio que eu queria me provar como que, olha, eu sou capaz, eu posso fazer e eu quero fazer e eu quero fazer isso daqui. Então, cheguei para ele, dei essa ideia, falei, olha, eu entendo que você tem o seu jeito de fazer, não quero comprometer nada aqui, mas eu preciso fazer do meu jeito as coisas, porque senão eu não vou aprender, senão eu preciso fazer eu, né? E daí, como é que a gente faz? Porque o teu negócio está consolidado, você está aqui há muitos anos fazendo desse jeito e tal, e eu não... eu já entendi que as coisas não vão andar aqui como eu quero que ande, mas para mim eu quero que ande. Ele falou, tá, qual é a sua ideia? Eu falei, não, porque se eu puder ter um pedaço aqui separado, para eu fazer as coisas do meu jeito, eu faço, eu quero. Senão eu vou ter que procurar fora daqui, vou ter que procurar uma área aqui, um vizinho, alguma coisa para arrendar e fazer fora daqui. Eu preciso fazer do meu jeito, porque naquela época eu tinha o meu gado, que eu comprava o gado e colocava na fazenda misturado com o dele. Então o manejo era dele, né? Do jeito que ele fazia lá, tudo do jeito dele. E eu queria fazer do meu jeito, né? Então eu entendi que se eu quisesse seguir meu caminho tinha que ser diferente. E aí ele concordou com a ideia, falou, vamos fazer assim, então eu vou pegar aquele último pasto lá, que não atrapalha o resto da fazenda, né? Que não fica no meio do caminho atrapalhando nada. Vou arrendar para você e você faz o que você quiser lá, tá? Lá você se vira, tá? Você que sabe o que faz lá. Então fica separado, é aqui dentro, mas fica separado. Então, ótimo, maravilhoso, então agora vai. E aí quando veio essa história do agora vai, aí é que eu falei, agora o que eu vou fazer lá? Eu vou colocar em prática todas as coisas que eu quis fazer, que eu aprendi que tem que fazer. Mas aí quando você está sozinho, né? Sozinho, tá, como é que eu vou planejar isso? No curso eu aprendi lá. O curso era sobre planejamento, estratégia, tudo que você tem que fazer. Você faz cabo a rabo lá, viabilidade financeira, viabilidade econômica, tudo, né? Mas aí você sozinho, a primeira vez para fazer aquilo dali, colocar por escrito, realmente planejar sozinho, eu fiquei, né, receoso. Fui então atrás do meu amigo Fabrício Rocha, que era o professor do curso. Fabrício, eu tô querendo montar aqui um projeto aqui para fazer e eu preciso de ajuda. Aí ele falou, então tá, eu presto esse serviço de consultoria para montar o seu projeto e acompanhar com você e tal. E fez um super preço para mim, preço para amigo, né? O preço que ele me cobrou na época para fazer um projeto desse irrisório perto do que hoje a gente conhece, que sabe que são os preços que uma consultoria vai cobrar para aquele tipo de projeto, né? Para que faça sentido para o consultor dedicar o tempo dele para aquele trabalho, né? E para quanto os valores que são trabalhados ali, quanto você investe no gado, na infraestrutura, não sei o que lá, né? O valor da consultoria ali era irrisório. E beleza, vamos fazer. Então a proposta era que ele ia montar comigo o projeto, o planejamento de tudo que a gente ia fazer e depois ia haver um acompanhamento ao longo do ano desse projeto. Então, muito bem. Combinei com ele, concordei. Ele montou o planejamento para mim. Então, ele montou o planejamento, montou uma tabelinha, uma planilha no Excel e uma parte escrita para mim e fez uma chamada comigo e explicou tudo que ele planejou, né? Óbvio que a gente já tinha conversado antes sobre o que eu esperava, o que eu gostaria que acontecesse, entendeu? O meu perfil ali e me propôs ali, né, um projeto, um planejamento. E nesse planejamento,
tinha uma ideia, uma lógica. Olha, nessa área que você tem, aqui você tem uma área X, nessa área X, a gente fez análise de solo, vai precisar de correção. E agora, para adubar, aí eu lembro que ele falou assim, para adubar depende do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Quantos animais você quer abater aqui? Quantas arrobas você quer produzir por hectare? Eu falei, não sei, eu quero quanto der. Aí ele falou, então, porque se você vai colocar X animais, adubação equivalente para X. Se você pode colocar 2X aqui, mas você vai botar uma adubação para 2X. Vai gastar mais dinheiro, é mais intenso o negócio. Se você quiser colocar mais animais, aí você vai ter que fazer outra adubação diferente aqui, mais intensa, e você vai colocar mais animais. E ainda tem aqui o máximo assim, que eu estourando para espremer onde dá, é colocar irrigação aqui. Aí com a irrigação você vai para um outro patamar, que aí dá para colocar 10 vezes o número de animais aqui dentro. Mas, vamos lá, você não tem o dinheiro para colocar 10 vezes o número de animal aqui dentro. Não tem. Então vamos voltar e adequar a realidade. Então, o que vai precisar para que o seu projeto dê certo, começa em sabendo qual é o seu objetivo. Seu objetivo financeiro, seu objetivo produtivo. Começa com isso daí. Sem isso a gente não consegue fazer a conta. Porque depende. Depende o quanto você quer ganhar, depende o quanto você vai precisar investir, depende o risco que você vai enfrentar, o quanto de risco você quer enfrentar. Porque você pode colocar um negócio bem para frente aqui, bem robusto, mas envolve risco, envolve investimento. E capacidade técnica, óbvio que tinha da parte dele, de ensinar, de gerir o negócio ali, de acompanhar o negócio. E eu entendi ali, fizemos umas contas, conversamos, eu entendi, falei, olha, vamos lá, para minha realidade, eu quero esse objetivo aqui, eu quero isso aqui para mim tá bom. E aí falou, bom, então vamos ajustar o seu projeto, o seu planejamento de acordo com esse objetivo. E daí a gente começou a implantação disso. Nessa implantação começou a parte de infraestrutura, que era colocar a parte de fazer um manejo, piquetes rotacionados, cerca de choque, bebedouro, puxar água, bebedouro, fazer coxo, suficiente para os animais que ia haver suplementação. E no nosso planejamento iria haver uma fase de confinamento também, semi-confinamento, a pasto, mas confinamento, que ia fornecer ração mesmo, não só suplementação ali do proteinado, proteico energético, mas em um momento a gente ia confinar mesmo, colocar ração mesmo, que seria na fase da seca, onde não tem mais pasto. Então, esse foi ali um projeto, planejamento, pensando adequado naquele objetivo. Só que tem um detalhe muito importante para os negócios que dependem de sol, chuva, luminosidade, época do ano, que é o agro. O agro depende da época do ano. Tem época certa para começar as coisas. Não adianta você querer começar esse projeto que eu tinha na época da seca. Esse é um projeto para começar no começo das águas. Que aí você faz o projeto que era... O projeto dele estava escrito. Era começando em outubro. Outubro, fazer a primeira adubação, esperar a chuva. Em novembro, colocar gado. Trabalhar até... Não lembro se era janeiro ou fevereiro. Tinha uma segunda adubação. E ia até maio. Maio, junho... Aí julho, agosto era confinado, setembro abate dos animais. Era um projeto de recria e engorda intensivo, Então, eu tinha que começar isso quando? Eu tinha que começar isso em outubro. Então, eu tinha que fazer a infraestrutura, as cercas, bebedouro, essas coisas, antes. E eu estava em tempo. A gente decidiu fazer todo esse projeto aí em janeiro. Começamos a conversar em janeiro, fevereiro. Então, fevereiro chegou em março. Quando chegou em março, eu fiz a cerca. Chamei lá cerqueiro, fizemos a cerca. Já foi uma cerca que eu já fiz meio fora do que foi planejado, porque no planejamento, só para dar um exemplo aqui do que é não seguir o planejamento, era para se usar estacas, aquela que chama de refúgio,
que é o 4 a 6 centímetros, né, de bitola, né, que é aquela mais fina possível, aquela de eucalipto mais fina possível. Por quê? Porque é a cerca de choque. Então a cerca de choque, o que segura o animal é o choque bem feito e não a estrutura física. A estrutura física tem que ser a mais leve possível para ser a mais barata possível. É basicamente isso. Então, eu já errei, porque na hora que eu fui fazer a cerca, o cara da fazenda, o Valdeci, estava super me ajudando, né? Porque não foi ele que fez a cerca, mas ele estava super me ajudando, contratou um cerqueiro de fora. Ele veio e falou assim para mim, não faz 4 a 6. 4 a 6 é muito fino. Isso aí vai quebrar na primeira pancada. Põe o 6 a 8. 6 a 8 é melhor. E aí eu mandei comprar a madeira 6 a 8 e fiz. Então eu já fiz fora do que foi planejado. Isso já aumentou bastante esse custo de implantação dessa cerca, porque eu já fiz uma cerca, praticamente dobrou o preço da cerca por causa disso. Só para começo de história, tá? Só para dar um exemplo de como já começou a sair errado o negócio. E eu estava sozinho, né? Era eu comigo e o consultor tinha o projeto na minha mão, que ia ser implementado, e o acompanhamento que ia ser a partir do momento que a gente começasse realmente a colocar os animais lá dentro, né? Enfim. E aí, nesse meio do caminho, né? Isso foi março estava pronto, foi pouco tempo para fazer a cerca, dividiu uma área em 16 piquetes menores. Então, foi rápido isso daí. Cerca de choque é fácil, é rápido de fazer, né? É leve, é um material leve, uma cerca a cada um mourão a cada 30 metros. Então, no instante você faz um mundo, né? Acabou. Falei, putz, eu vou esperar até outubro para comprar esse gado, né? Eu com dinheiro ali na mão. Eu não vou esperar até outubro, eu vou comprar agora. Começou aí a desfazer tudo, porque todo o planejamento que a gente fez era baseado que isso ia começar em outubro. Mas aí já começou a dar errado, porque eu já comecei a mudar o planejamento por mim mesmo, sem conversar com o Fabrício. E quando eu comecei a ver o seguinte, tá? Aí a gente começa a pensar em coisas que como é que eu vou fazer para baratear isso daqui, porque né, eu vi que a cerca já saiu mais cara do que o planejado. Então quando eu coloquei lá na planilhinha, atualizei o custo da cerca, o resultado já ficou diferente no final lá, né? Que tem a planilhinha montadinha de todos os custos, mês a mês, tudo que ia ser desembolsado, todos os custos, investimentos, a receita e tal. E aí dava um resultado no final, né? Já somadinho, maravilhoso. Só dar o ok lá, já calculava tudo. Já mudou o resultado, porque a cerca saiu cara. Aí eu falei, putz, a cerca saiu cara, eu vou ter que economizar de outro lado. Aí eu lembro que aí eu vi lá o acompanhamento do Fabrício. Eu vou falar aqui o número, tá? Ele estava me cobrando R$750 por mês para acompanhar o projeto. R$750 por mês para acompanhar o projeto. Aí eu quis economizar os R$750, que eu falei, R$750, só para trocar uma ideia com o cara, sendo que ele já me montou o projeto, é só eu seguir o projeto, eu não preciso dele acompanhando, né? R$750, né, vezes 12 meses ali, dava uma diferencinha no projeto. Falei, quer saber? Aí eu tirei os R$750 da planilha, já mudou bastante o resultado ali na frente, né? Falei, eu vou fazer sozinho, não vou fazer acompanhamento do Fabrício, não. Pior que o cara ficou meu amigo, então ficou aquele negócio meio chato, né? Como é que eu vou dizer pro cara que a gente não vai seguir? Mas eu fui deixando meio de lado e tal. Mas isso, março, abril, né? Quando chegou em abril, apareceu lá, né? A gente recebe muita proposta, né? De compra de gado e tal. E aí, tava numa época que o pessoal tava trazendo muito gado de fora, muito gado de Rondônia, especificamente. Na época, isso foi em 2015, era o começo que o povo descobriu que dava para chegar. O gado de lá, você comprava lá, ele chegava vivo aqui, que a gente achava que morria no caminho, porque 2.500 quilômetros, você achava, não chega, morre tudo, né? Descobriu que chegava e começou a aparecer esses caras que vinham lá do Rondônia, numas carretas dupla, rodotrem, que é aquela que pega em cima, né, da bezerro, você trazia 150 bezerros dentro de um rodotrem desse, né? Então, a gente sabia que o pessoal estava trazendo, e quando chegava aqui, chegava num preço muito bom, chegava aqui R$200 mais barato do que o mercado que estava aqui. Então estava super valendo a pena você trazer, dar uma recuperadinha e vender R$200 acima do que você comprou. Então, em 100 animais, você botar R$200 em cima, está falando de R$20.000, né? Então, eu falei, opa, vou fazer o seguinte. Enquanto a gente não começa esse negócio de adubar e chover em outubro,
eu vou fazer uma catira aqui, vou comprar, vender e tal, que isso tá dando dinheiro, tô vendo o povo ganhar dinheiro com isso aqui, eu vou fazer. Mas eu era muito novinho, muito cru no negócio, não tinha meus contatos comerciais para vender gado assim, né? Aí comprar você compra, agora na hora de vender que você vê o problema, né? Aí some todo mundo, né? Na hora que você quer comprar tem um monte oferecendo, na hora que você fala que quer vender some todo mundo. E aí não, tá bom, vou comprar. Então, no nosso modelo, do nosso projeto, era para comprar fêmeas, era recria de fêmeas, para ser comprado em novembro, né? Outubro, novembro. Então eu já mudei tudo. Esquece aquele planejamento. Eu vou usar aqui o pastinho que tem para dar cabo aqui, né, nesses meses, e chegar lá na frente eu esvazio de novo e faço o que tem que fazer. Então mudei, acabou o planejamento. Eu já não segui nada do que a gente planejou. Então eu fui por mim mesmo, comprei machos, e eram uns machinhos que já não era desmama, era um pouco para frente, eram uns machinhos de 10, 12 meses ali, e trouxe. Chegou na fazenda, lindos, machinhos, vinha de Rondônia, um gado bom, rapaz, um gado raçudo, um gado de criador mesmo, um gado, né, os bezerros, coisa mais linda, tudo cupinzudo, branquinho, tudo igualzinho. Falei, nossa, vou estourar, ganhar dinheiro com isso daqui, né, que eu já vou comprar esse, vou vender, já vou trazer outro, vou comprar, já vou vender, vou trazer outro, já tava pensando que ia embalar, né. E foi bem no momento que todo mundo aprendeu a fazer isso. Então, coisa de um mês para outro, quando você anunciava aqui na região que você tinha bezerro para vender, esse bezerro bom de Rondônia, o teu vizinho tinha mais 100 para vender, o outro tinha mais 100 para vender, o outro tinha mais 100. Tava todo mundo indo buscar gado em Rondônia. Tava todo mundo pegando carreta com dinheiro do BNDES para pagar daqui a 10 anos, com juros subsidiados, comprando aquelas carretas duplas, indo buscar gado em Rondônia, no Pará, no Maranhão. Todo mundo aprendeu a fazer isso. E aqui inundou de bezerro aqui. Então eu lembro até hoje que eu paguei nesses bezerros R$ 1.450 e eu não consegui vender esses bezerros, mas nem por 1.400. Cada vez que eu tentava vender, caía mais o preço. E os bezerros, né? Passava um mês, os bezerros estavam maior, mais velho, na teoria tinha que valer os 1.500, 1.400. Aí daqui um mês você tentava de novo vender ele, ó, já é 1.600, né? Os bezerros já tá mais eradinho, já é garrotinho, né? 1.400. Rapaz, não tinha acordo, não funcionou o negócio. E como fugiu todo o projeto, o planejamento, chegou a seca. E aí chegou a seca, junho, julho, eu tava lotado de bezerro. E quem faz recria aí sabe, né, como é que é o tal do garrotinho ali de ano, o sobreano, né? De 12, 14, 15 meses. Chega na seca ali, nossa, os bichos emagrecem. E fica feio. E aí você começa a comprar ração. Ração não, eu não comprei ração, né? Comprei proteinado. Não, vamos dar um proteinado que eu tenho bastante faixa, o proteinado ajuda. E eu sei que passava mês esses garrotes ficando magros, e mesmo que você dando proteinado, aquele proteinado dava e comia, não ajeitava, não melhorava, não estava bom. E você tentava vender, o negócio ficava pior. Eu sei que, para resumir essa história, eu consegui vender esses animais em julho. Tá? Nessa história já tinha morrido uns 4 desses garrotes, já tinha morrido. Ele começou a emagrecer, aí dá requeima, aí começa a dar aqueles curso preto, começa a dar um monte de problema que você deve conhecer se você mexe com pecuária. Fica horrível. E quando eles vão ficando magro e feio, fica mais difícil ainda para você vender. E todo mundo sabia disso daí, todo mundo estava aí sabendo que, né, bezerro todo mundo tinha para vender. Então não conseguia vender. E aí eu falei, vou fazer alguma coisa, porque vai morrer mais. Preço não adianta que não pega o preço que a gente quer. Eu achava que tinha que pegar uns 1.500, 1.600 reais e não pegava de jeito nenhum, né? Então eu tava vendo que o negócio tava piorando cada vez mais. Aí eu tava sozinho, aí já não tinha mais acompanhamento de Fabrício na história. E aí eu falei, não, eu vou ter que vender isso daí. E aí eu fui e tive que aceitar, né, os oportunistas que estavam ali querendo comprar gado barato, vendo um cara novo, inexperiente, com gado magro, feio, no final da seca. Já tinha morrido alguns deles e, né, tomando prejuízo. E aí o cara veio e me fez uma proposta de R$ 1.500. Essa de R$ 1.500 já levou a cabeceira dos garrotes, levou o que tinha de melhor e estava bonito, maior e melhor, levou por 1.500. Sendo que eu paguei em 1.450, né? 1.500. Meses depois, tendo gasto pasto, proteinado, remédio e tudo, né? Então já era prejuízo isso daí.
E ainda ficou o fundo. Aí ficou o fundo. Aí foi pior ainda para vender o fundo. Aí eu vendi por 1.450, por 1.400. Sei que eu sumi com esses bezerros. A sorte, né, é que a pecuária ainda beneficia de alguma forma. A gente fala assim, né, é muito seguro desse ponto, porque você não perde o dinheiro. Você não investe 500 mil e perde o 500 mil. Não morreu os bezerros, não perdi o dinheiro todo. Mas tive prejuízo da operação, porque, vamos dizer assim, né, X, coloquei lá 200 mil e no fim das contas ia tirar 180 mil. Perdi 20, né? Mais ou menos isso. Tá? Mas se for fazer a conta mesmo, eu perdi uns 30 nessa história. E tudo isso começou por quê? Porque o que eu fiz não tinha nada a ver com o que a gente planejou. Eu não segui o planejamento. Porque tudo aquilo que a gente colocou eu fiz totalmente diferente. Então, quando você não segue um planejamento, aquilo que foi pensado, aquilo que foi proposto, eu poderia até mudar de ideia. Mas a gente fala do agro, o agro é diferente. O agro tem a época da chuva, tem a época da seca, tem a época que se você, né, tudo que você plantar naquela época dá, e tem a época que não adianta. Agora, nessa época, o que você fizer está perdido. Não adianta. E eu não tinha esse conhecimento, eu era novo. Né? O meu planejamento estava contando com isso. O planejamento que eu fiz com o zootecnista contava com isso, com a época do ano, a época de chuva, e a época tudo certo. E o que eu fiz não levava em consideração isso. Estava totalmente fora do tempo, fora do rumo. Né? Tipo, né? Eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer, só que eu fiz algo que eu não sabia que estava fazendo, porque eu saí fora do roteiro. Então, não seguir esse planejamento e não querer a ajuda de quem fez o planejamento para acompanhar o que iria ser feito, eu quis economizar R$750 do zootecnista, que eu achei que ia ser caro, e no fim das contas eu perdi uns 30 mil nessa história, porque fiz tudo sozinho, de qualquer jeito, e me lasquei. Mas o fato é, aprendi, né? Aprendi. Se tem um negócio que faz a gente aprender é fazer coisa errada e se ferrar, né? Tomar uns prejuízos, a gente aprende. E foi aí que, você vê, foi aí que eu aprendi que no agro você tem que pensar antes de fazer, porque não adianta, tem hora que não adianta o que você quer fazer ali, não adianta, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o recurso que você quiser. É a época do ano. Né? Então, naquela época do ano, o que eu quis fazer foi completamente errado, ou exigiria uma habilidade, uma experiência, contatos comerciais que eu não tinha, que era essa coisa de ser compra e venda de gado, que naquela época eu não tinha nenhuma experiência. Fui completamente engolido pela turma quando quis vender. Na hora que eu falei, estou querendo vender, eu fui engolido, porque eu precisei vender. Então, fugiu completamente do roteiro. Então, quando você sabe o que você quer, e você faz o planejamento e você segue o planejamento, as coisas ficam muito mais fáceis, porque você vai conseguir monitorar, acompanhar para ver os resultados. E quando for, à medida que for acontecendo, você consegue ir ajustando pequenas coisas. Mas essas mudanças bruscas de você, não, muda tudo, agora eu vou fazer outra coisa. No meio do caminho, quando você está falando de agronegócio, é morte. Tá? Porque tem coisa que agora só ano que vem. Agora não adianta mais você fazer. Agora já a chuva já era, a época já era, né? Então acabou. Então, para deixar aqui de exercício para que você faça, tá? Que você faça, que vai te ajudar para o próximo ano, eu gostaria que você escrevesse, se você estiver no carro, não, se você estiver na academia, não, mas se você estiver em casa, ouvindo isso daqui ou vendo, você escreva alguns objetivos para o seu ano de 2023. Você pode até, inclusive, escrever objetivos maiores para 2025, 2028, 2030, ou seja, 5, 10 anos. Isso é muito bom. Mas vamos começar com 2023 fazendo esse exercício. Coloca pelo menos 3 objetivos, tá? Se você não é produtor rural ainda, se você não é líder de um negócio em que você determina o que vai ser feito, faça objetivos seus, pessoais. Tá? Objetivos de coisas que você quer que aconteça, que você quer realizar no próximo 2023. E coloca data para isso. Olha, tem um objetivo que em 3 meses eu consigo realizar aqui. Daqui para março, até em março, isso aqui tem que estar feito. Pode ser o começo de alguma coisa, não que você terminou. Por exemplo, eu vou começar um curso X até em março. Eu tenho essa meta. Até junho eu tenho a meta Y aqui. Até junho eu quero que isso aconteça. Até dezembro eu quero que isso aconteça. Então tem meta de 3 meses, de 6 meses e de 1 ano.
que você fala, isso aqui eu quero que aconteça. Pelo menos 3, coloca 3 aí. Escreve isso e guarda em algum lugar. E no ano que vem você vai pensar. Para fazer essas suas metas para o ano que vem, você tem que pensar o que você fez esse ano, o que passou esse ano. Faça um overview aí do que aconteceu esse ano, o que aconteceu de melhor esse ano, o que foi bom esse ano, o que foi de pior, qual foi as cagadas que aconteceu esse ano, o que foi ruim para você esse ano. E aí a partir disso você pensa, olha, o que foi ruim eu não quero que aconteça, eu quero que seja assim. Se eu quero que seja assim, então escreva as coisas que você quer que aconteça, põe no papel e guarda, que isso é muito bom. E pensando na produção da sua fazenda, se você é líder de um negócio, dono de propriedade, empreendedor rural, coloque metas. E eu dou a sugestão aqui de metas que estejam relacionadas ao seu negócio, né? Então, por exemplo, você pode ter uma meta financeira. Quanto é que você quer faturar em 2023? Tá? Quanto você quer faturar? Agora, óbvio, tem que ser tem que pensar em coisas que são possíveis, metas possíveis. Dentro do seu negócio, o quanto que você sabe que já gera. Quanto foi que você faturou em 2022? Tanto. Quanto que você quer em 2023? É possível, tá? É alcançável, é tangível isso. A gente, eu faturei 100 mil esse ano e o próximo ano eu quero faturar 100 milhões. Aí está de brincadeira, né? Faz o negócio certo, tá? Faz o que é possível. Coloca metas possíveis, atingíveis. Então, de financeira, meta de faturamento. Quando você quer faturar? Segunda coisa aqui, metas produtivas. Isso é super importante, metas produtivas. Então, pecuária, quantas arrobas por hectare você quer produzir em 2023? Como é que você faz a conta? Né? Baseia quanto você produzir em 2022. Vê aí se você vai aumentar a sua produção, quantos por cento você vai aumentar e coloca. Né? Ou então, se você produz grãos, por exemplo, né? Quantas sacas por hectare você vai produzir esse ano? Ou se você produz, sei lá, qualquer outro produto, quantas toneladas de produtos por hectare, quantos quilos por hectare, não sei. Tenha meta produtiva. E o terceiro é meta de custo. A que custo eu vou produzir isso que eu estou falando, o que eu vou produzir, né? Quanto vai custar isso que eu vou produzir? Então, para a pecuária, né? Quantos reais vai custar a arroba que eu vou produzir? Então, para você fazer essa projeção, você tem que saber quanto custou esse ano. E aí é um desafio, porque a maioria das pessoas não fazem essa conta, né? Do custo da arroba produzida. Então, partindo do pressuposto de que você sabe a conta de quanto você produziu esse ano e quanto custou essa produção, projete o próximo ano, dependendo do seu objetivo. Se você quer aumentar, se você quer manter o mesmo, se você vai ter que diminuir porque você está com menos dinheiro. Enfim, coloca na realidade o quanto você quer produzir, a produção, e quanto que você quer que custe essa produção. Mas com o aumento dos custos, as coisas estão aumentando. Tudo bem. O que você vai projetar é uma coisa, o que você vai realizar é outra. Tá? Porque você projeta, agora você planeja, o objetivo é esse. E você vai fazer de tudo para chegar nesse objetivo. Você tem um objetivo, você está trabalhando por um objetivo. E lá na frente você vai comparar orçado versus realizado e vai entender o que deu errado, onde que deu errado. Foi só porque o custo subiu? Tá, o custo subiu. E o que você fez? Que alternativa você procurou? O que você tentou fazer para mudar, né? Então, gente, é basicamente isso. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Não esqueça de deixar o like aí no nosso vídeo, de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar com seus amigos. E eu espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado.